Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estamos para mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD na classe de adultos, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Chegamos à lição de número 8, que traz o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6 e o versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática da nossa lição diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 2, versículos 12 ao 17, e também o versículo de número 22, no capítulo 8 do mesmo livro, os versículos 1 ao 3. Se você está conhecendo nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Na medida do possível, a gente vai respondendo os comentários dos irmãos e ore por nós, para que nós possamos ter sempre um canal de bênção para a vida dos irmãos. A importância da paternidade na vida dos filhos. A nossa lição de hoje ela tem alguns objetivos específicos. O primeiro é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O segundo é apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E o terceiro é destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. No primeiro momento, nós precisamos definir o que é paternidade. Paternidade é a qualidade ou condição de pai. Paternidade é a figura do pai sempre presente. Figura paterna, que é decisiva para o desenvolvimento cognitivo e social do ser. Esta paternidade não necessariamente deve ser biológica, mas sim aquele que tem esta responsabilidade de estar presente, de guiar, de ser verdadeiramente um pai. É interessante que nós olhemos também para o título da nossa lição, que ele fala a importância da paternidade, e quando fala dos pais, está falando da figura do pai. Então, toda a família nuclear, ela é composta de pai, mãe e filhos. Nós já estudamos nas primeiras aulas a respeito da diferença entre a família nuclear e a família extensa. Então, aqui nós estamos olhando para a figura do pai. Então, paternidade é a qualidade ou a condição de pai. É a figura do pai presente, figura esta que é decisiva para o desenvolvimento cognitivo e social do ser como um todo, e sempre salientando que não necessariamente esta figura paterna é biológica, tá? Isso precisa ficar bem claro. Mas
Nisso pode gerar alguns questionamentos que eu já quero sanar logo no início desta pré-aula. Mas no caso de alguém perder o pai ainda criança ou não ter por algum outro motivo a figura paterna, quer dizer que estes filhos que não tiveram a figura paterna presente, eles não serão bem-sucedidos, eles não terão sucesso na vida, eles não serão homens e mulheres de valor, nada disso. Na Bíblia, nós encontramos o exemplo de alguém que não necessariamente conviveu com o seu pai. Talvez perdeu o seu pai ainda nos primeiros meses ou no primeiro ano de vida. Provavelmente. Eu estou me referindo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo 5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Então, este jovem obreiro certamente fora criado por sua avó e por sua mãe, não tendo a figura paterna presente. Talvez o pai de Timóteo morreu quando este ainda era recém-nascido, mas o mesmo teve um berço, o mesmo teve ensinamentos que o tornaram um homem. E quando ele conheceu o apóstolo Paulo e recebeu as instruções, Paulo tornou-se para ele como um pai espiritual, e todo o seu ministério, o ministério de Timóteo, vai ser baseado na figura deste pai. Então, por isso que a gente fala, não necessariamente biológica, mas aquele que assume esta função. Então, a avó e a mãe o criaram, e quando ele se tornou jovem, foi guiado ao ministério pelo apóstolo Paulo, que no capítulo 2 aqui e em outros momentos o chama de meu filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que você aprendeu de mim, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Então ele está falando que isto que ele trouxe e ensinou a Timóteo deve ser passado a outros, ou seja, Timóteo também terá outros filhos não necessariamente falando aqui de filhos biológicos, mas de filhos espirituais. Agora, voltando aqui ao cerne da nossa lição, vamos olhar então para os exemplos que serão trabalhados aqui. Aqui a nossa lição vai dar 2 exemplos de paternidades, de homens que deveriam ser um exemplo de pais, mas que não tiveram uma sucessão ministerial. Os seus filhos não seguiram os seus passos. Nós estamos falando aqui de 2 personagens bem conhecidos. O primeiro é Eli. E olha que interessante, o nome Eli significa ascensão. O nome Eli significa ascensão. Este era descendente de Arão, através de Itamar, e sumo sacerdote, também juiz de Israel. Eli significa ascensão, mas na verdade ele é a principal figura da decadência do ministério sacerdotal levítico, tá? Ele é um exemplo de decadência, não honrou o seu nome. O outro exemplo que nós vamos trabalhar aqui é o de Samuel. Samuel significa ouvido por Deus, é um milagre de Deus na vida de Ana, filho de Ana e Eucana. Samuel exerceu um tríplice ministério, o ministério de sacerdote, o ministério de juiz e o ministério de profeta, mas também quando já era ancião, não conseguiu ter seus filhos como sucessores. Então, a nossa lição se resume a isso.
Olhando aqui para os tópicos da nossa lição, o primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Aqui nós vamos aprender que o pai, a figura paterna, além de prover alimento e segurança, a figura do pai, ela precisa ser presente no lar. Então, o pai não precisa apenas prover o alimento, a roupa, pagar as despesas, porque há quem pense que a sua obrigação é somente esta e que isto é o essencial. Não é. A figura paterna, ela precisa ser presente no lar, na criação, em cada etapa da vida dos filhos. O exercício sacerdotal, ele não era maior do que a família. Mesmo esses homens levitas que exerciam o sacerdócio, a função sacerdotal, o seu ministério não era maior do que a família, mas nós vamos perceber nas páginas sagradas que nem todos entenderam desta forma e muitos, assim como hoje, deram mais relevância à sua função sacerdotal do que a família. A família vem sempre em primeiro lugar. Aquele que não é líder, aquele que não é o pastor, aquele que não governa bem a sua própria casa, este está em falta e não pode liderar o rebanho de Cristo. Mas ainda hoje há quem cuide melhor do ministério do que dos filhos. E isso tem gerado filhos tristes, filhos rebeldes, filhos decepcionados com a igreja. Não é incomum e não é de forma esporádica que nós encontramos muitos filhos de pastores, filhos de líderes que estão fora dos caminhos do Senhor, porque viram no pai muita veemência, ímpeto, coragem para fazer a obra, entre aspas, mas não tiveram na figura paterna um exemplo para seguir. Então, eles viram no pai um ministério que perante as pessoas parecia frutífero e próspero, mas dentro da casa eles sentiram falta de alguém e é falta da figura paterna. Então não é incomum nós encontrarmos muitos filhos de líderes tristes, rebeldes e decepcionados com a igreja. No segundo tópico, nós vamos encontrar aqui os tipos de paternidade extremista. A paternidade autoritária e a paternidade permissiva. Então, aqui nós estamos falando de extremos. Então, a paternidade autoritária e a paternidade permissiva mostram os extremos e a irresponsabilidade de alguns pais. A paternidade autoritária é aquela que só dá ordens, que manda, que impõe. É a paternidade onde não há diálogo, não há convivência. É ordem, mandar, impor. E a paternidade permissiva é aquela que deixa à vontade. É aquela que não conduz ou ensina. É aquela que deixa fazer o que der, tá? Então esta é a paternidade, que não é liberdade, não. É permissividade. E isso também leva a um triste fim. No terceiro e último tópico, nós vamos encontrar o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. E aqui nós vamos ver esses exemplos, tanto de Eli, é claro que Eli se superou, né? Os filhos de Eli foram terríveis, homens de Belial. Já Samuel não conseguiu transmitir aos seus filhos a sua história, o seu legado, e também terminou ali
o seu ministério. Então, a função ministerial, ela não isenta nenhum pai da sua responsabilidade no lar. Aqui no terceiro tópico diz: a filosofia de alguns líderes cristãos, de que a ordem das coisas começa com um ministério e depois a família é equivocada. Então, quando isso acontece, normalmente esses ministros não têm sucessores, e foi o que exatamente aconteceu com Eli e Samuel, que terminaram, não deixaram uma história, mas não deixaram sucessores. Para nós encerrarmos esta pré-aula, olhando aqui para alguns versículos que estão na nossa leitura bíblica em classe, o versículo 12 diz que os filhos de Eli eram homens de Belial e não conheciam o Senhor. E aí eu te pergunto, como que os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, que habitava no tabernáculo, no templo do Senhor, como que eles não conheciam ao Senhor? E o que quer dizer filhos de Belial? A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, diz a nossa revista, mas ela vem de uma junção de termos hebraicos e quer dizer sem proveito, imprestável, inútil. Então, esses filhos de Eli, eles eram inúteis, eles não serviam para nada, não prestavam para nada. Isso quer dizer filhos de Belial. E o texto em questão diz que eles roubavam a carne do sacrifício. A carne, ela poderia ser e deveria ser oferecida aos sacerdotes, mas depois que fosse oferecida ao Senhor. Mas quando os israelitas vinham oferecer seu sacrifício ao Senhor, eles colocavam lá o garfo de 3 dentes, que estava sempre em sua mão, e tomavam a carne cru. Diziam, não, essa daqui é para o sacerdote. O israelita dizia, não, então ofereça primeiro ao Senhor e depois é lícito que tome para ti. E eles respondiam, não, você vai dar agora, né? Senão eu vou tomar por força. Eram homens violentos e desprezavam a oferta ao Senhor. Quem despreza a oferta do Senhor não entende nada de relacionamento, porque nós nos relacionamos com o Senhor através da oferta, tanto a oferta que nós materializamos, né, quanto a oferta, o sacrifício dos lábios, a nossa adoração, o nosso louvor. Mas esses homens de Belial, desprezavam a oferta do Senhor. O versículo 22, talvez o mais grave, diz que esses homens se deitavam com as mulheres em bandos. Sabe onde? Na porta da congregação. E Eli, sabendo de tudo isso, qual atitude tomava? Nenhuma. Ele apenas dizia, não, meus filhos, não é assim. Mas ele não tinha autoridade nenhuma, porque ele também já estava caído e Deus estava provendo um novo sacerdote. Deus levantou Samuel, que era fruto da impossibilidade de Ana, que era estéril, colocou Samuel para substituir Eli. Samuel deixa uma história muito linda, né? É ele o último dos juízes, é ele o profeta, é ele o sacerdote, né? É ele juiz, tríplice ministério, mas também, conforme nós vemos no capítulo de número 8 do primeiro livro do profeta Samuel, os seus filhos, Joel e Abias, se não fosse essa citação, nós nem saberíamos deles. Eles não deixaram história nenhuma, porque não andaram pelos caminhos de Samuel. Então, a paternidade é algo pouco falado no meio pentecostal, mas é isto que nós precisamos hoje, que sejam gerados filhos que tenham no seu pai a figura de um exemplo.
é preciso também que nós, a nível espiritual, geremos filhos que tenham em nós também o seu exemplo. E assim a família vai crescer e vai continuar sendo a base da sociedade. Se esses poucos conceitos foram úteis para o seu aprendizado, para preparar a sua aula, compartilhe, deixe o seu comentário e deixe também o seu like, e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.